Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula, vamos falar um pouco sobre a Lei 123/2006, conhecida como Lei das Micro e Pequenas Empresas, e os benefícios que esta lei traz para quem está começando. Lembrando que cada tipo de empresa tem um valor de faturamento anual para poder se enquadrar, ou seja, para se enquadrar como microempresa, até a data desta aula é de R$ 360 mil e para empresa de pequeno porte é de até 4,8 milhões anuais. Vamos a um resumo dos benefícios concedidos pela Lei 123/2006, detalhando cada um deles. Da regularização fiscal tardia, alterada pela Lei 147/2014 e Lei 155/2016. O benefício consiste na possibilidade das microempresas demonstrarem tardiamente sua regularidade fiscal caso haja alguma restrição. Dispõe o parágrafo 1º, artigo 43 da Lei 123/2006. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao mesmo momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A microempresa, ou empresa de pequeno porte, estando com uma certidão positiva, por exemplo, terá o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 dias úteis, para apresentá-la negativa ou positiva com efeito negativa. A documentação em referência é a fiscal e trabalhista, assim considerada aquela prevista nos incisos 1 a 5º do artigo 29 da Lei 8.666 de 93, a saber, artigo 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF, ou Cadastro Geral de Contribuintes, CNPJ. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do listante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do listante, ou outra equivalente na forma da lei. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa nos termos do título 7º-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 43. Então, o benefício reside na regularização tardia da certidão defeituosa, ou seja, a empresa deve apresentar toda a documentação exigida e, caso exista alguma restrição, poderá regularizar tardiamente, usufruindo do direito concedido às microempresas e empresas de pequeno porte. Da preferência de contratação, Impact Ficto. A Lei Complementar 123/2006 estampou a preferência de contratação às micro e pequenas empresas em caso de empate e trouxe uma grande inovação. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 44 da Lei 123/2006 preconizam que o artigo 44. Nas licitações será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Primeiro, entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. De start, não somente existe o empate para valores idênticos, como também há a figura do impact ficto, uma ficção jurídica. O empate ficto fica caracterizado quando a proposta mais bem classificada for apresentada por empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, e a proposta apresentada por uma microempresa, empresa de pequeno porte, esteja até 10% mais elevada, para modalidades clássicas, que é o nosso estudo, para obras e serviços de engenharia. Para melhor compreensão, exemplificamos. Suponha-se que uma empresa, não enquadrada como micro ou pequena empresa, apresente uma proposta de R$ 100, sendo que a microempresa apresentou R$ 110. A proposta da microempresa está 10% acima da melhor oferta, usufruindo das benesses da Lei 123/2006. A mesma poderá apresentar nova proposta que poderá ser de R$ 99,99 e, consequentemente, será considerada vencedora.
Mister pontuar que a preferência consiste em possibilitar à microempresa e empresa de pequeno porte apresentar a proposta mais vantajosa e não significa, portanto, que será considerada vencedora sem que haja apresentação da mesma. Em outras palavras, trata-se de uma faculdade da microempresa e empresa de pequeno porte modificar o valor da sua proposta. A recusa, que poderá ocorrer de forma expressa ou tácita, não lhe dará o status de vencedora. Existindo a recusa de acordo com o inciso 2º, proceder-se-á à verificação se entre as licitantes remanescentes existe alguma que seja microempresa ou empresa de pequeno porte e possua proposta maior em até 10% para que esta possa usufruir do benefício. Agora, e se existirem valores iguais e ambas as empresas forem microempresas ou empresas de pequeno porte, as quais possam gozar do direito de preferência? A resposta está estampada no inciso 3º do artigo 45. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa e empresa de pequeno porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 44 desta lei complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. Outro ponto importante a ser observado é que o direito de preferência, evidentemente, não será aplicado quando a melhor oferta for a de microempresa e empresa de pequeno porte, e assim regrou o parágrafo 2º do artigo 45. Segundo o disposto neste artigo, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Das licitações diferenciadas, alterada pela Lei 147 de 2014. Dentre as preferências reservadas a microempresas e empresas de pequeno porte, temos a previsão das licitações diferenciadas. É importante saber que as microempresas e empresas de pequeno porte contribuem para o desenvolvimento econômico e social. Inclusive, dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que nas últimas décadas tiveram fundamental importância na redução da desigualdade e pobreza. Assim, o legislador, ao editar o artigo 47 da Lei 123, promenorizou. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Com a leitura do dispositivo, é possível concluir que o tratamento diferenciado deve ser concedido de modo a proporcionar o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Contudo, a redação cria normas gerais e amplas, deixando a cargo dos entes federativos editar regras específicas para que seja possível sua aplicabilidade. Nesta toada, a Lei 147 de 2014 modificou a redação original do dispositivo, que anteriormente vinculava a aplicabilidade das licitações diferenciadas desde que estivesse previsto na legislação do respectivo ente, e incluiu o parágrafo único, estabelecendo que a ausência de legislação estadual, municipal ou regulamento específico aplica-se à legislação federal. Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão, mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. Com o Decreto 8.853, promulgado em 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresa e empresa de pequeno porte no âmbito da administração pública federal, tornou-se possível ter um norte sobre sua aplicabilidade. Da exclusividade na participação para microempresa e empresa de pequeno porte, alterada pela Lei 147 de 2014. No artigo 48 da Lei 123, também alterado pela Lei 147, restringe o universo competitivo da licitação em benefício da microempresa e empresa de pequeno porte ao estabelecer em seu artigo 48 que deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresa e empresa de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja até de R$ 80 mil. Anteriormente, a Lei 147, a exclusividade nas licitações até R$ 80 mil era uma faculdade, concedendo à administração discricionariedade em aplicá-la ou não. Diante da nova redação, tornou-se um ato vinculado, ou seja, para cumprir o enunciado supracitado, a administração pública é obrigada a realizar licitação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte quando o valor no item listado não ultrapassar R$ 80 mil. Na prática, percebemos que existe muita dúvida quanto à interpretação do mencionado benefício em licitações realizadas com vários itens ou lotes. Como interpretar o limite de R$ 80 mil? O valor considerado será a soma do valor de todos os itens ou lotes? Explicamos.
As licitações por item ou por lote são independentes. Em outras palavras, são várias licitações em um único processo licitatório. Se houverem 10 lotes, itens e 10 empresas diferentes se consagrarem vencedoras, serão realizadas 10 contratos. Nesta esteira, o Decreto 8.538/2015 preocupa-se em disciplinar o assunto em seu artigo 9º, inciso 1º. Para a aplicação dos benefícios previstos no artigo 6º a 8º, será considerado para efeito dos limites de valor estabelecidos cada item separadamente ou, nas licitações por preço global, o valor estimado para o grupo ou lote da licitação que deve ser considerado como único item. E assim deve-se sempre observar o valor individualmente aplicando a exclusividade aos itens ou lotes que não excederem o valor de R$ 80.000. Da subcontratação das microempresas e empresas de pequeno porte. O inciso 2º do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006 estabelece: poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir do licitante a subcontratação de micro ou empresa de pequeno porte. O supracitado dispositivo confere incentivo à subcontratação das microempresas, empresas de pequeno porte, por empresas médias ou grandes, quando o objetivo da licitação for destinado a obras e serviços. A figura da subcontratação não é nenhuma novidade, trata-se de matéria já disciplinada no artigo 72 da Lei 8.666/93. Porém, o objetivo da Lei 123/2006 foi dar maior guarida e segurança às microempresas e empresas de pequeno porte, de modo a ingressarem no mercado governamental. Diferentemente da exclusividade nas licitações até R$ 80.000, prevista no inciso 1º, em que a administração obrigatoriamente deve aplicá-la, neste caso não há o dever de a administração exigir a subcontratação, eis que a redação legal confere poder discricionário ao utilizar o termo poderá. Outro ponto a ser observado é que deve, necessariamente, a administração estabelecer regras que disciplinem a subcontratação no instrumento convocatório, uma vez que antes da alteração do dispositivo pela Lei 147/2014 existia limitação para subcontratar o equivalente a 30% do valor total do contrato e com a alteração deixou de estabelecer limites, é vedada a subcontratação total. Esses foram alguns pontos importantes de se observar na lei que prioriza a contratação e dá privilégios para micro e pequenas empresas. Então, para quem está começando, é muito bom saber que tem vantagens para licitar junto à administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Muito obrigado e até a próxima aula.